Bom, rapaziada vascaína, boa tarde. Ricardo Rodrigues falando para o canal Rodrigues do Canal Vascaíno. Dia domingo, né? E vários canais de YouTube já fizeram pós-jogo, né, de ontem, do empate do Vasco com o Grêmio, por 1-1, seja no Alho. O empate com sabor de derrota. Né? Hoje eu vim falar só, bater um papo, comentar a respeito dessa partida que o Vasco, no frigir dos ovos, ele jogou mais que o Grêmio. Né? Mas muito mais pelo fator casa do que por méritos da equipe, porque o time do Grêmio também não é um time muito bom. Né? O jogo tecnicamente não foi um jogo primoroso, ele foi um jogo mais do esforço físico, né? Mais da resiliência, né, das equipes que são fracas. Né? O Grêmio já está um pouco mais de tempo com o Mano Menezes lá no comando, mas ele não tem desenvolvimento. Assim, o Fernando Diniz, já no Vasco, o Vasco tem um elenco fraco, tá? Mais fraco que o do Grêmio, a meu ver. Porém, o treinador, o Fernando Diniz, ele veio com uma fama, né? Por ter vindo na Libertadores, ele veio com a fama de jogar pra frente, né? O tal do dinizismo, né? Posse de bola, pressão no campo do adversário o tempo inteiro. Só que esse esquema não está sendo implantado no Vasco. Em raras partidas que o Vasco teve essa capacidade de movimentação, foi contra o Fortaleza, contra o São Paulo, né? Contra o Melgar, no jogo da volta, né? Aquela coisa. Mas na maioria das vezes o Vasco, no segundo tempo, ele morria, né? O declínio físico do time, isso aí já não é de agora, já não é com o Fernando Diniz, já veio com o Carilho, já veio lá de trás com o próprio Ramon Dias. O time não tem preparo físico. Então, creio eu que a preparação física do Vasco, acho que é feita por profissionais do clube. E essa administração que está lá, no Vasco, ela não preza pela competência, ela preza muito pela amizade. Tá? A impressão que me dá, né, porque o Fernando Diniz, todos os clubes que passou, teve uma autonomia para poder puxar jogadores da base, sabe? No Fluminense foi assim, no São Paulo, de certa forma, foi assim também, né? Em outras equipes que ele treinou, ele conseguiu pensar jogadores da base para poder implementar seu plano de jogo, né? Sua filosofia de jogo. E no Vasco não está acontecendo isso. O Vasco já está com um tempo no Vasco e não consegue implementar. Eu acho até que ele tem essa vontade. Só que alguém acima dele não quer deixar. Sabe? Alguma coisa me diz que quem está acima dele tem a pretensão de ser treinador do Vasco um dia e não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. Tá? O diretor técnico do Vasco não tem capacidade de ser treinador do Vasco. De time nenhum. Que gerado numa equipe como o Vasco da Gama. Não tem. Acho que a pretensão dele é essa. É limar todos os treinadores que passarem pelo Vasco. Até um Guardiola da vida, se viesse pro Vasco, ele limaria. Não deixaria o cara trabalhar. Para poder ter essa pretensão de ser treinador fixo, sabe, efetivo do Vasco. Não vai funcionar porque ele não tem essa capacidade. Não é capaz de fazer isso. O Felipe Loureiro não é capaz de treinar uma equipe como a do Vasco da Gama. Ele não é capaz de treinar equipe nenhuma. Todas as equipes pelas quais ele passou como treinador fracassaram. Então você não pode achar que no Vasco vai ser diferente. Ele não é um cara capaz de treinar uma equipe, de ser diretor técnico. Então é esse tipo de atitude de uma diretoria que ela não preza pela competência, preza pela amizade. Amizade é amizade, competência é competência. Amizade é uma coisa, competência é outra. Você precisa se deixar de ser amigo das pessoas, mas você tem que colocar gente competente no lugar delas. Se elas forem amigas e competentes, tudo bem, mas não é o caso. Não é o caso. Tá? Porque alguma coisa me diz que o treinador Diniz, ontem ele errou nas substituições, na forma de jogar, porque, estava ganhando de 1-0, poderia fazer o segundo gol, tinha sido ao lado dele, já tinha feito um bom final de primeiro tempo, com um gol anulado, que o Verres fez falta no zagueiro do Grêmio, né? O VAR pegou, depois o próprio Verres chutou uma bola na trave,
O João Vitor cabeceou uma bola rente à trave do goleiro do Thiago Volpe, né? Do Grêmio, que teve uma atuação destacada no segundo tempo, jogou várias bolas, né? O Vasco fez 1-0 com o Lucas Freitas numa batida de escanteio, né? A bola foi cabeçada para dentro da área, o Lucas Freitas estava do lado direito ali, próximo ao bico da pequena área, estou de pé esquerdo no canto esquerdo do Thiago Volpe sem chance. O Vasco fez 1-0, poderia ter feito o segundo gol se continuasse pressionando. Aí o Juliano Diniz vai, me saca o David e para botar o Matheus Carvalho, recua o time. Resultado, mais uma vez, o defeito da bola aérea defensiva. Bola cruzada na área do Vasco, é gol de empate do Grêmio. E o Grêmio quase vira num lance de contra-ataque. O jogador do Grêmio encobriu o Léo Jardim, a bola bateu na travessão, não entrou, né? E o Vasco continuou tentando, mas aí já não. Aí ele pegou, tirou o João Vitor para colocar o Lógio Augusto, sabe? Então, se fosse, como foi falado, se você tirasse o Lógio Augusto, colocasse o Lógio Augusto, tirasse o David, o time se manteria, porque não continuei contra-ataque. Então, mas não, ele tirou um atacante para colocar um defensor, um meio campo defensivo, sabe? Ele recuou o time. Com 1-0, ele teria que partir para cima para fazer o segundo. Que tinha condições de fazer o segundo gol. Tinha condições, mantinha o esquema, partia para o contra-ataque, tinha condições de fazer o segundo gol. E aí segurar o resultado, fechar a partida. Mas não, ele recuou o time e tomou um empate. Sabe? Então o empate saiu de derrota por culpa do Fernando Diniz. Tá? Mas creio eu que tem algo a mais do que isso. Sabe? Tem algo a mais do que isso. Eu acho que não dando autonomia para o cara trabalhar, tá? Ontem o erro, a culpa do empate do Vasco diante do Grêmio, né, em São Januário, a culpa foi do Diniz, da substituição do Diniz, tá? Essa culpa aí, né? E a atuação boa do Thiago Volpe, mas principalmente pela culpa do Fernando Diniz, tá? Ele recuou o time quando estava ganhando de 1-0, ele poderia ter partido para cima com o apoio da torcida, partido para cima do Grêmio e fez o segundo gol. E não fez isso. Tá certo? Então, para mim, ontem, o nosso querido Fernando Diniz, né, ele errou nas substituições e deixou o Vasco numa situação muito periclitante, com 14 pontos somente, né, com 13 rodadas, com 14 rodadas, perdão, né? Então, o Vasco vai ser ultrapassado na próxima rodada para ir para o Z4, então é perigoso. É muito perigosa. Se você tem jogo da volta contra o Del Valle, pouparia. Botaria só reserva para jogar. Tá? Pouparia o time. Bota reserva para jogar. Bota a molecada para jogar. Dá chance para a molecada. Entendeu? Dá chance para a molecada jogar. Dá chance para o Gustavo. Dá chance para o Estrela. Sabe? Dá chance para o Paulo Ricardo. Sabe? Dá uma descansada no PH. Dá uma descansada no Lucas Freitas. Você colocar um meio campo, puxa o Euler para tentar jogar, sabe, essa partida, para ver como é que ele deu. O problema é relacionar o garoto para jogar essa partida, sabe? Deixa o David no ataque, sabe, para dar ritmo a ele, sabe? O GB está com problema na coxa, então deixa o resto jogar, mas, sabe, vai dando aos poucos chance para a molecada jogar, que eles estão querendo jogar, estão querendo mostrar serviço, estão querendo abrir os caminhos para poder seguir na carreira. Então tem que fazer isso. Entendeu? Os dirigentes do Vasco têm que entender que a base, você não tem dinheiro, você não é uma recuperação judicial. Então você tem que virar para a base, tentar colocar essa molecada para jogar. Sabe? Puxar a molecada da base que está aí emprestada, como fizeram com o Cauã Barros, puxar de volta do América Mineiro para o Vasco, para dar chance para essa gurizada jogar. Mostrar serviço. A base do Vasco tantas vezes deu alegrias para nós, em certas situações. Então tem que dar confiança à molecada da base, que teve um trabalho muito bom, né? Então, puxa a molecada da base, dá uma chance para a meninada mostrar serviço, ok, gente? E é isso. Foi um empate, sabor de derrota, o erro do Diniz, uma atuação muito boa do Thiago Volpe nos lances, né, de gol no segundo tempo. E é isso. A gente tem que começar a dar chance para quem está querendo jogar. Tá certo? É a molecada. Olhar para a base com carinho e colocar a molecada para jogar. Sem uma espinha dorsal, encaixa a molecada da base ali em posições bastante mais carência e vamos para a luta.
Aqui foi o Ricardo Ricas falando pro canal Ricas no Canal Vascaíno. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje é 20 de julho, dia do amigo. Eu tenho vários amigos, né, vascaínos, flamenguistas, tricolores, são paulinos, palmeirenses, botafoguenses, né, corintianos. Tenho amigos gremistas, colorados, tenho amigos de tudo quanto é time no Brasil. Desejo a todos eles, tá? Todos esses amigos que eu tenho, de coração, uns estão perto, outros estão mais distantes. Desejo a todos aí um feliz dia do amigo, um domingo maravilhoso para eles e para as famílias. Que seja um dia do amigo abençoado. Tá? A gente conversa amanhã, de novo volto com um vídeo para a gente conversar. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.